mais uma vez, aproveitar aqui com vocês, né, aqui com a utilidade desse. Então, a Vamos Conversa hoje toda a parte dos seus 20 anos, tem conta de 20 anos, a empresa aqui no Brasil. É a empresa mais, sim, em termos de nacionais, em termos de investimentos, em termos de conquista, inclusive preocupação em treinamento, e passar justamente os pontos que são super importantes, né, para o desenvolvimento de fragrâncias, a parte técnica, os diferentes tipos de base. Então, por isso que eu sempre gosto de ter o prazer de realmente estar aqui com vocês e compartilhar justamente, aproveitando para comemorar esses 20 anos da volta desse filme. Vamos, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem no final, eu venho aqui, tá bom? Se eu puder responder e sanar de dúvida, será com muito prazer, tá bom? Bom, eu queria aqui pelo som, espero que esteja adequado, certo? Enfim, vamos começar a apresentação. A ideia justamente é hoje passar para vocês a parte da perfumaria é algo assim que a gente sabe, tem um emocional, tem uma importância muito grande, né, nessa parte do emocional, além de perfumar a casa, tem a parte de decoração também, que acaba sendo bastante importante. Então, é esse o ponto que eu gostaria de falar, que além do emocional, a gente vê o mercado brasileiro para velas, né? Em termos de aromatizador de ambiente, não é o fato assim de só perfumar o ambiente. A vela tem um aspecto emocional muito grande, inclusive em decoração, né? E não é ainda um mercado tão forte aqui no Brasil, mas ele está crescendo bastante, justamente porque o... Peraí, tem mais gente aqui. Olha, tá difícil aqui, né? E continua bem baixo. Puxa vida. Microfone mais perto. Vê se melhorou, gente. Tá baixo ainda? Agora tá bom, tem que ficar bem perto. Melhorou? Tá bom? Tá bom, Posso continuar? pode. Beleza. Pessoal que está assistindo, mais algum comentário? Posso ir? Então vamos embora agora, hein? E a ideia é justamente mostrar isso, né, no mercado brasileiro, porque velas é muito comum, se a gente olhar no hemisfério norte, porque faz muito frio, né? As casas são fechadas, então tem todo esse glamour do emocional, mas também da perfumação do ambiente. Aqui não, o Brasil é quente, né? São janelas abertas, ventilações, ar-condicionado que troca o ar, né? A velocidade de troca de ar é bastante grande. E dessa maneira, o que a gente vê na vela? Todo o emocional. E aí que a gente tem que focar a nossa parte olfativa, não só nesse sentido do aconchego de um lugar fechado, mas sim o que o brasileiro mesmo gosta. Então, é o aspecto e a característica olfativa também. Então, na realidade, qual que é a ideia? É mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com velas na parte técnica, em termos de bases, em termos de problemas técnicos, claro, as famosas estabilidades, e até mesmo como melhorar, né? Como deve ser a estrutura de uma fragrância para melhorar a performance dela, tá bom? Bom, nós temos aqui, né, vamos considerar os 4 ambientes da nossa casa. Temos o quarto, a cozinha, banheiro e sala de estar, dividindo esses 4. E se a gente olhar em cada um, eles requisitam uma performance específica. Vamos começar pela cozinha, né? O que é o principal? Eliminação de odor, certo? O aerosol acaba sendo muito prático para isso. O aparelho elétrico também, se a deixar lá, ele vai espreando, né, em tempos e tempos. Mas a vela pode estar, né? Se você quer, durante você está preparando uma refeição, além de ter um emocional, a parte de aparência, serve também para essa linha de perfumação de ambiente, você pode até pôr uma tecnologia, certo, de interação com o odor para eliminar isso. Quarto nem se diz, né? Quarto tem todo um romance, tem toda aquela coisa mais bucólica, de você estar com alguém, uma coisa mais aconchegante, então acaba sendo também um lugar muito bem escolhido, né, para velas.
No caso do banheiro, eu vejo mais como um lavabo, por exemplo, não onde você usa normalmente. Aqui é mais aerosol, é um difusor, que também serve para decoração. Banheiro mesmo, aquele aerosol que dá aquela, né, a cobertura do mau odor e aquele efeito naquele momento que acaba sendo mais usado. Mas você pega um lavabo, são duas linhas que são bastante requisitadas também, porque entra muito a decoração. E a sala de estar, claro, né? A sala de estar é aberta para tudo, decoração, performance. Ou seja, o consumidor sempre busca um produto atrativo, certo? Eh, Nessa parte, mas que seja, principalmente para o nosso mundo, econômico, seguro e, claro, a performance tem que ser a melhor possível, tá bom? Então, dos três, tirando, né, assim, os mais assim, utilizados aqui no Brasil, mesmo a vela, como eu comentei no início, ela não é algo assim muito utilizado aqui no nosso ponto. Peraí, gente. Tem alguém pedindo para abrir o vídeo. Eu não tinha aberto? Eu não estou compartilhando com vocês a tela? Nossa, tá feio hoje, hein, Tânia? Vocês estão vendo agora? Gente, a tela está compartilhada, certo? Ah, não conseguem me ver. Eu só não coloquei a minha imagem por causa do problema que estava tendo aqui. Posso pôr o vídeo, tá bom? Tudo bem? Melhorou? É que o sinal estava ruim, quando você tira o vídeo fica melhor. Então tá bom, vamos lá, continuando. Vai ficar na história, hein? Vambora. Estou voltando aqui. Nessas linhas, então, né, que eu comentei das principais eh, os pontos, né, os principais tipos de aplicação. Esse aqui, spray aerosol, difusor, ele é também um dos mais utilizados. Eu acho que nesse ponto o brasileiro já está mais acostumado com essa parte de decoração, certo? E a vela está surgindo, como né, eu comentei antes, tá? Gente, estou falando o melhor que eu posso, o mais alto possível, aqui perto do sensor. Não sei mais o que fazer para aumentar o som, meu pai. Eu vou tirar o vídeo, sinto muito, tá bom? Vamos ver se melhora. Melhorou? Está bom? Bom, ótimo. Então eu vou deixar sem o vídeo, depois eu apareço, tá? Acho que o vídeo realmente acaba. Por isso que eu tinha tirado aquela hora. Vamos embora! Não, o tempo passa, hein? Olha, eu vou ficar aqui até 3h30 com vocês, hein? Vamos embora. Mas, enfim, e aí esse difusor, como eu estava falando, ele é bem aceito aqui no Brasil. Se a gente tirar o aerosol, que é um mercado dominado pelas grandes empresas, você vê as outras categorias, tipo um pumpzinho, ou mesmo difusor, crescendo bastante. E a vela, se a gente olhar em termos de volume, não é algo assim tão absurdo, mas por isso que é legal você começar a desenvolver da maneira certa. Você tem um caminho, você tem uma avenida imensa para conquistar. Então, não é uma categoria onde já está lotada de empresas, lotado, o mercado está usando uma porcentagem enorme. Por isso que eu acho interessante conhecer um pouquinho melhor. E qual que é a diferença, né? A vela, enquanto eu tenho aqui o aerosol, o spray, que é controle, eu aperto, é imediato, é aquela eficiência naquele momento. O difusor, ele é passivo. Então, enquanto eu tenho o aerosol que tem que dar aquela explosão, o difusor tem que ser bem equilibrado, porque ele é constante. Então, aquele cheiro tem que ser constante, desde o início até o final. E a vela, o que é o mais interessante da vela, no meu ponto de vista? É que você tem que ter dois aspectos de perfumação. O consumidor adora cheirar a vela, então o cheiro na base é muito importante. E a hora que você queima e começa né, a difusão da fragrância, também tem que ser agradável para o consumidor. Então é o quê? É o momento da saída, então são notas de saída que eu preciso na vela para poder cheirar, e notas de corpo, de estrutura, para que durante a queima, durante o processo, você tenha a liberação adequada dessa fragrância conforme o consumidor quer, né? Então, claro, o que eu tenho que fazer para desenvolver uma fragrância? Primeira coisa, parece meio óbvio, né?
mas o odor tem que ser agradável, certo? A qualidade da fragrância, ótima, e tem que ter a performance que o consumidor está esperando. Então, tudo isso é a criação, é a parte hedônica e de performance. Então, ela tem que perfumar o ambiente, mas aí vem a pergunta, qual que é o ambiente? É um lavabo, é uma sala, é um quarto? Qual o tamanho? Certo? Como que vai ser a liberação consistente dessa fragrância? Qual vai ser o foco dela? Tá? Ela não pode ter um odor, aquela de combustão, quando eu ponho odor químico, né? Aquela odor de combustão, algo queimando. E a característica da chama também interfere bastante. Tem que ser uma chama clara, né? Sem a fumaça. E, óbvio, esse último item aqui, segurança, ele é super importante, tá? Então, agora o que eu vou estar passando para vocês é basicamente a característica das bases, tá? Vamos lá. São diferentes. Claro que a gente falar de parafina é algo que hoje em dia, nossa, né? Origem do petróleo, mas já foi muito utilizada. Mas ela sozinha hoje, praticamente a gente não vê no mercado, né? Para essa linha de aromatizador de ambiente. Mas, de qualquer maneira, para vocês terem uma ideia, o ponto de fusão dela é o mais elevado se a gente comparar com as outras, que é vegetal ou mistura de vegetal com parafina. Então, se ela tem um ponto de fusão mais alto, a temperatura é mais alta, então a performance de liberação da fragrância, certo? Também vai ser maior. Eu vou conseguir liberar muito mais fragrância, porque eu tenho uma temperatura maior, eu volatilizo mais rapidamente. Por isso que, normalmente, nas parafinas, a dosagem da fragrância não é tão alta, em torno de 6%. Tá? E, diante disso, o que a gente tem que estar sempre buscando? Que na vela apagada tem que ter uma performance boa, claro. E por que a parafina também ajuda? Devido à composição química da base, você acaba mantendo algumas gotículas de fragrância na superfície. Por quê? Então, ponto, né? A temperatura muito alta, então você tem uma volatilização, e a hora que se apaga, acaba tendo a condensação de algumas moléculas, né, da fragrância ali que acabaram não se difundindo durante a queima. Então, ficam umas pequenas gotículas. Isso ajuda no olfativo? Ajuda, né? Ela está liberada ali em cima, mas o aspecto não é o agradável. E, justamente por causa desse tipo de aquecimento elevado, pode aparecer também cristalização dessas moléculas. Então, dependendo do tipo de matéria-prima da perfumaria, pode aparecer alguns cristais também. Ou seja, uma base muito tranquila para a gente trabalhar nessa linha do olfativo de velas para casa, né? Essa parte de aromatização de ambiente. Agora vamos para as vegetais, que é a moda no momento. Então, o que geralmente são óleos vegetais hidrogenados. E por que hidrogenados? Porque ele fica no estado sólido. Né? Então, se você pega um óleo de coco, dependendo da temperatura, ele fica no estado líquido. Mas, se você hidrogena ele, uma cadeia longa, ele fica no estado sólido. E claro que você tem uma base vegetal, gente, é enorme, né? Dessa base hidrogenada, é um monte que a gente tem no mercado de opções, combinações, etc. Ela é mais mole que uma parafina, claro, mas vai depender também da composição dela. Quais óleos vegetais estão presentes? E muito mais baixo o ponto de fusão do que a própria parafina, tá? Então, por isso que o que acontece? Você tem uma temperatura menor, certo? Da hora que ela pode. Porque quando que a fragrância é liberada? Quando a vela está no estado líquido. É ali que as moléculas começam, né? E com o calor da chama, começam a dispersar pelo ambiente. Então, se está numa temperatura menor, o ponto de fusão desses óleos vegetais é menor, o que eu vou ter? Menor difusão dessa fragrância em comparação à de parafina, certo? Por isso que a recomendação de uma dosagem para a vela vegetal é maior do que se você vai fazer uma só de parafina, uma mistura com sei lá, com qualquer base vegetal aí, tá? Então, esses que são os pontos. E claro que, dependendo do grau, do tipo de cera, você pode pôr até um ponto de fusão até muito baixo. Por exemplo, sabe essas ceras, essas velas que viram óleos de massagem, que você aquece, vira um óleo, a maioria são feitas com moléculas, né, hidrogenadas de gordura bem pequenas, e o ponto de fusão é baixo, por isso que você consegue ter um óleo quente para uma massagem, mas que, né, não vai queimar a pessoa. E a cera de coco é bastante utilizada para isso também, tá?
Então, dessa maneira, o que a gente tem que tomar cuidado quando faz velas com essas ceras? Nós temos que, por exemplo, o transporte. Já pensou? Eu fabrico aqui em São Paulo, vou lá para o Nordeste, pego, se bem que hoje em dia até São Paulo está absurdamente quente, né? Mas enfim, vai para um lugar muito quente. Claro, a chance de eu derreter essa vela, ter uma mudança na estrutura dela durante o transporte é muito grande. Tem que tomar muito cuidado quando eu quero fazer essas ceras de grau cosmético, escolher muito bem para que ela funcione quando eu vou fazer uma massagem, coisa desse tipo, quando eu aqueço um pouco, né? Mas que também não consiga chegar de forma adequada até o consumidor, tá? Eu estou falando tecnicamente, não estou falando em parte vegana, não estou falando nada contra o petróleo, né? Derivados do petróleo, eu falo quimicamente a estrutura de uma vela. O ideal, gente, é uma mistura de vegetais com parafina. Porque eu consigo ter uma estrutura mais suave, certo? É claro que vai depender também de qual vegetal eu vou usar, qual a estrutura da parafina, né? Parafina, gente, é do petróleo, tem um range imenso, né, de tamanhos, de componentes e tipos de parafinas que você pode comprar. E muitas vezes elas são fechadas, você não sabe exatamente a composição delas, né? Mas a mistura acaba justamente tirando aquela preocupação, né, da parte das fragrâncias com base vegetal, porque até o olfativo, por você ter um ponto de fusão menor, acaba não sendo tão agradável. Você consegue até, às vezes, sentir o cheiro da base interfere também no final. Então, essa mistura você dá como se fosse uma diluída. Então, você deixa a vela no estado, num ponto de fusão adequado, certo? Assim, mais adequado, junto com essas parafinas microcristalinas, certo? E ela, como aumenta o ponto de fusão, ajuda também o quê? A liberar mais e essas fragrâncias terem uma performance melhor. Então, em termos de performance olfativa, uma composição, né, vegetal, parafina, acaba sendo uma das melhores. E, consequentemente, dá uma flexibilidade imensa de dosagem. Então, não precisa ser tipo 14, 15, 20%, certo? Para poder ter aquela performance que nem às vezes é necessário numa base vegetal. Então, eu posso diminuir isso e continuar tendo aquela performance desejada. Então, essa variação é justamente porque depende da parafina, da dosagem, né, da proporção. É uma questão de testes e ver qual que é a melhor relação custo-benefício se você não tem nenhum problema de usar essa mistura, né? Se não quer seguir por aquela parte de só naturais, tá bom? Então, aqui é um resuminho, né, exemplos de algumas, né, das composições de algumas velas, tá? Então, um resumo, por exemplo, eu misturo soja com outros vegetais. Então, eu posso pôr a soja, que é a ponto de fusão mais alto, com um pouco de óleo de coco, desculpa, da manteiga de coco? Sim, o custo é interessante, tudo vegetal, né? Eu posso, neste caso, porque eu pego uma cera um ponto de fusão mais alto, pôr uma concentração elevada de fragrância, que ela, né, suporta sem nenhum problema e necessita também, por causa do ponto de fusão dela. Só que a performance acaba sendo menor, como eu já falei antes, que o ponto de fusão, a temperatura é mais, né, mais baixa. E a chama dela, por ser vegetal, acaba sendo um pouquinho mais gorda, né? O outro ponto, parafínica, como eu falei, queima rapidamente, você concorda? A temperatura mais alta, ela vai consumindo mais rapidamente. Mas, consequentemente, a fragrância sai mais, dá mais calor. Mas é problemática, ela pode ter uma fuligem, durante a queima pode ter um líquido muito, muito grande, pode até, às vezes, esse líquido ir para o pavio e você vê o pavio com uma chama irregular, né? E aqui, né? Embora seja dosagem de fragrância baixa, performance boa, mas é derivado petroquímico. E o blend, como eu já falei, a aparência de cera suave, ela tem uma ótima performance, certo? Eu consigo trabalhar com elevada concentração, mas com uma performance bem adequada. Só que não é esse natural, porque é uma mistura. E as de coco, elas são geralmente usadas um pouco para essa parte cosmética, quando é só coco, né? Porque é um odor suave, não é problemático, o cheiro da base em si, certo? É natural e, por ser grau cosmético, a cera, você pode usar para essa categoria. É mais cara, sim, e eu já disse, ponto de fusão baixo, derretimento durante o transporte. Então, esse é um resuminho do que eu falei até agora das principais composições. E aqui, como informação também, é o ponto de fusão de algumas matérias-primas, para a gente ter uma noção. Por exemplo, a soja.
além do ponto de fusão, a descrição olfativa da base. Por que isso é importante? Porque para o perfumista, quando vai fazer a fragrância para uma vela, ele tem que conhecer o cheiro da base, porque o cheiro da base faz parte da composição olfativa do produto final. Por isso que, dependendo da base, nós temos que tomar cuidado como que vai ser desenvolvida a fragrância. Por exemplo, a soja tem um ponto de fusão intermediário. Interessante esse ponto de fusão. Mas ela é mais adocicada, açucarada e gordurosa, aquele cheiro. Então, a fragrância tem que estar nisso. A de palma é uma cadeia maior, né? Tem mais carbonos, em torno de C18, C16. Ela lembra um pouco mais de cinza, de queimado. Então, tem que estar em linha. O ponto de fusão também é bem mais alto. Quando você faz a mistura dos dois, é interessante, né? Um soja com palma, o cheiro vinga mais o cheiro da soja, ou seja, elimina um pouco essa parte poeira, cinza, e ela fica menos, e a soja, né, e fica menos doce do que a própria soja, tá? O coco já é aquele gorduroso, mas mais frutado, cheiro coco mesmo. De novo, se você mistura os dois, você tem ele mais leve, não tão adocicado. Por isso que é interessante, às vezes, quando você trabalha com vegetais, fazer uma mistura de soja com coco. Né? Não só usar a soja, que pode também, mas você fazendo uma mistura, você tem um ponto de fusão baixo, sim, tem que tomar cuidado, sim, mas não é que nem só o de coco que você pode passar na pele e fazer aquela vela cosmética, tá? Dá para trabalhar com a mistura dos dois. E nossa parafina refinada, né, é aquela parte de borracha, óleo, pneu, né, é um cheiro mais, assim, não tão agradável, não tão emocional, eu diria, mas o perfumista, conhecendo as bases, gente, ele vai ser capaz de usar todos esses cheiros junto na composição olfativa final e a fragrância para a vela vai ficar maravilhosa. Mas olha o ponto aqui que eu falei. É um ponto de fusão mais alto. E varia por quê? Depende do tipo de parafina que foi separada para isso, tá? E, rapidamente, as velas transparentes, elas não são tão utilizadas, mas são, nem vou entrar em detalhes aqui, mas são polímeros, tá? São polímeros que ficam transparentes e tem dois tipos, os mais usados, né? Um é poliamida e outro é um poliestireno. Só tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer, porque a combustão é bonita, linda, mas a vela pode rachar com o tempo. Essa aqui é bem mais baixo o custo, mas se você não faz direito o processo, ela pode solidificar de forma não adequada, tá? E aí não fica uma vela até muito segura. Então, qual que é o principal ponto também muito importante? A fragrância tem que ser solúvel em óleo, como tem também que ser na outra vela, tá? Então, eu tenho que ter toda a estrutura da fragrância, em solventes utilizados, apropriado para a vela, e essa muito mais. A outra, enquanto eu posso ter migração de algum componente olfativo, essa fica um aspecto horroroso, né? E aqui o ponto que a gente tem que tomar cuidado é o ponto de fusão, é altíssimo. Então, eu tenho que tomar cuidado com quais matérias-primas vai fazer composição dessa vela, porque o ponto de fulgor também tem que ser alto. Matérias-primas com ponto de fulgor baixo, não pode ter um acidente. O pavio tem que ser adequado. Geralmente aqueles, tem vários tipos, só de algodão, etc., mas os de zinco são mais utilizados, porque a chama que ele proporciona é uma chama mais bonita, né? O vidro é usado, mas tem que tomar cuidado, né? Usar o suporte adequado para pôr o pavio, porque o pavio fica aparecendo. Então, tem que levar tudo isso em consideração, né? E aí, né, tomar cuidado. Por isso, essas seguranças, dificuldades, ponto de fusão, a parte olfativa que você tem que direcionar mais. Sim, você não tem tanta liberdade por causa do ponto de fulgor, é uma vela que está explodindo, mas também pode ser feita, tá? Não estou falando que é para desistir da ideia, tá? Bom, então essa é a primeira parte para falar das velas. Agora vem o quê? Justamente a parte olfativa, né? A parte das fragrâncias. E o que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, o que eu busco? A performance olfativa. Primeiro, levando em consideração aqui a volatilização dessa fragrância. Ela é liberada gradualmente à medida que você queima, por causa da temperatura, como eu disse. Mas também tem que ter essa função de pé. Então, quando você fala em temperatura, se a gente olhar lá, né? A fusão, considerando aqui até a transparente, pode variar de 50 a 80 graus Celsius, certo? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora que vai fazer a fragrância, para ver qual vai ser a performance, qual vai ser a estrutura que dá a performance adequada.
Resumindo, eu preciso saber qual que é a base que vai ser utilizada. Porque dependendo do ponto de fusão dessa base, eu posso achar que está maravilhosa a performance, e se eu não conheço, se eu não tenho a base e uso uma base padrão do laboratório, não necessariamente vai ter a mesma performance quando o cliente for aplicar na dele. Tá? Então, e aquilo que eu comentei, né, os termos em inglês aqui, gold true e hot true, que é justamente a performance da vela apagada e a performance da vela acesa. Então, quando eu tenho ela apagada, é notas de saída que são importantes. Quando eu pego ela sendo queimada, são as notas de corpo. Não quer dizer que não tem que ter notas mais pesadas de fundo, mas ela tem que estar muito bem equilibrada para que a estrutura de cabeça e a estrutura de corpo sejam muito adequadas para esse tipo de exposição e liberação, tá? Então, este balanço, base, fragrância, né? Tem que ser muito bem traçado. É claro que vem os outros, né? Vai ter corante? Não vai, né? Qual pavio que está usando? É o adequado? Não é satisfatório? Mas são outros pontos, tá? E na parte emocional, né? O que eu tenho que saber? Como eu já falei antes, o consumidor tem que gostar. A fragrância tem que dar essa performance durante o período, certo? E qual que é o tamanho do ambiente? Falei no começo, é um lavabo? É uma sala? É um escritório? Né? O que você quer perfumar? Ah, existem velas que eu coloco e perfumo a sala inteira, tem outras que não perfumam só um lavabo. Tá, a criação foi feita, né? É interessante quando você vai pôr um produto no mercado, ter exatamente em mente qual que é o foco dele, para que a fragrância seja desenvolvida da melhor forma possível. Ah, eu quero uma que perfume toda a sala, tá? Eu vou pôr no lavabo, fica desagradável pela intensidade. Então, tudo isso é muito importante. Claro que você não vai vender esta é vela para lavabo, esta é vela para sala. Claro que não, mas você pode direcionar de alguma maneira aquela vela, qual que é o foco que você pretende mais que seja utilizado, tá bom? Outro, então, além do tamanho, a ventilação, né? Quanto mais vento você tem, mais você espalha o cheiro, isso é muito bom. E a queima também acaba sendo mais rápida, mas você consegue, num ambiente ventilado, dispersar mais justamente essa parte olfativa, tá? E, dependendo da criação, estou sendo aquela mais chata, né? Se eu quero só aquelas matérias-primas criativas, não estou falando que todas as criativas são horríveis, assim, pode dar problema, mas você tem que tomar muito cuidado quando você quer inventar ou criar fragrâncias bem diferentes, com notas que não foram testadas, tem que tomar cuidado, porque o consumidor não quer sentir o cheiro da vela apagada, uma nota, e ela depois de acesa outra. Ela tem que estar muito bem equilibrada, então tomar cuidado. Que matérias-primas que pode dar essa performance, entendeu? Em termos de tanto as notas de saída, é claro que não vão ser idênticas, não é ser o mesmo cheiro, porque, claro, está sobressaindo a saída, e quando você acende é o corpo, mas uma tem que estar ligada com a outra, tem que ser reconhecida pela outra, tá bom? Então, vamos lá. E a queima, como sempre, depende do pavio. Lembra que eu falei, pavio e cor é outra história, mas não é, né? Entra aqui também. Eu tenho que ser adequado. E o que é o adequado? Depende do tipo da fragrância. O algodão, gente, de alta qualidade tratado. Se ele é parafinado, que seja com cera sem cheiro tão forte, né? Pode ser soja ou coco, mas que seja com uma boa qualidade. Tá, eu quero usar madeira para deixar bonita a decoração, ficar linda. Tome cuidado. Então, produtos diferenciados, madeira é interessante, mas tem que ir atrás de uma qualidade muito boa. Não pode ter aquele cheiro químico, aquele cheiro de, sabe, um produto de laboratório. Tem que ser uma perfumação, tá? E tudo isso, o pavio não precisa, não pode queimar, não pode ter fumaça, que a gente chama de queima limpa. Ele queima sem dar aquela fumacinha. A chama tem que ser clara. Olha o que o pavio interfere. Não sozinho, com a base também, mas ele interfere muito. Tá? Então, o que a gente tem que ter em mente? Não é que a vela é ruim. A vela tem que ser justamente o que o meu cliente quer. Qual a preferência, qual o ambiente, né? O que você quer, qual que é o seu objetivo. E aí, a partir daí, você escolher qual que é a formulação e qual que é o caminho mais adequado. Tá bom? E óbvio, né? Tem aquela parte linda, maravilhosa, que é o teste de estabilidade, certo? Imagina, a vela é numa embalagem de vidro, a maioria das vezes. Tem também de metal, mas se a gente olhar de maneira geral, tem muito vidro. Com corante.
fragrância geralmente gosta de reagir com corante, beleza, né? Então temos que tomar muito cuidado com o aspecto dessa vela. Que corante eu estou usando? Que interação pode ter essa fragrância, né, com a cor? Outro ponto, a fragrância pode escurecer com o tempo e junto com o corante muda a cor também. Se eu fosse tecnicamente falar para vocês, por favor, nunca usem nem façam vela com cheiro de baunilha, né, que vai ter um monte de vanilina nessa formulação e ela escurece com o tempo. Ou eu falaria, faça uma vela com vanilina, mas ponha um corante marrom, né? De qualquer maneira, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como que eu vou ter certeza? Fazendo o teste de estabilidade. O que é recomendado? Eu fazer um teste, pelo menos de 15, 30 dias, em condições de temperaturas elevadas. Claro que a geladeira é sempre bom ter como uma referência. Temperatura ambiente mostra lá no armazenado, né? Pode ser, sei lá, numa loja, numa casa, então você consegue ver numa condição meio padrão de temperatura, né? Sem grandes calores ou frio, como que vai se comportar. E, claro, você pode acelerar o processo, né, colocando em temperaturas mais altas, ou luz de janela, ou luz UV, né, para acelerar alguma reação que pode acontecer e você, tendo conhecimento disso, você faz retrabalhos, enfim, dá para mexer ou na base, ou na fragrância, ou nos dois. Então, por isso que a parte de estabilidade também é super importante nesse ponto, tá bom? E aí vem, tá bom, performance, estabilidade, os tipos de base, como é que eu aplico fragrância? Certo? Não é tão simples, não é uma colônia, etanol, fragrância, etanol, água, agita, está pronto. Né? É um pouquinho mais chato. Então, o que nós temos que fazer? Posso estar falando coisas que vocês já sabem, mas acho que é bom enfatizar, tá? Não é novidade. Eu tenho que aquecer a base, porque ela é sólida. E ela vai ter um ponto de fusão que vai ficar no estado líquido, certo? Então, a quantidade que eu preciso. Isso é um processo, um laboratório, que seja. E aí, o que você tem que ver? Ter sempre durante o processo uma homogeneização assim que ela começa a fundir, certo? Para que evite, por exemplo, um superaquecimento, daí ela pode queimar, pode ficar com cheiro, uma aparência desagradável, ou com um cheiro mais forte, né? De uma coisa queimada. Então, se você aumenta muito a temperatura, até a composição da estrutura muda, tem reações químicas, né? Você quebra ligações, enfim, coisas podem ser alteradas com a temperatura, tá? Então, o ideal é funde bonitinho, certo? Com agitação, para manter sempre a vela bem homogeneizada. E aí, quando que eu ponho a fragrância? A fragrância tem que ser colocada no estado líquido da vela, certo? Então, se eu tenho mais ou menos, se ela começou a fundir, está aquecendo ainda, em torno de 5 a 10 graus já é hora de começar a colocar a fragrância e também homogeneizar bem. Porque eu não posso pôr logo no limite do ponto de fusão, porque na hora que eu jogo a fragrância tem aquela mudança da temperatura, ela já começa a solidificar. E aí o que acontece? Você não tem uma vela muito bem homogeneizada, tá? Então é melhor ainda uns 5 graus ou até mesmo 10 acima do ponto de fusão da vela, você começar a adicionar a fragrância. Leve a homogeneização. E por que é leve? Não é interessante que forme bolhas na vela, porque essas bolhas vão ficar buracos. Daí vai ter o quê? Defeito na vela. Então, o processo de fabricação tem que ser com agitação bem lenta, tá? Outra, o ideal é que na embalagem fique pelo menos uns 2 centímetros, certo? Para que caiba a altura do pavio, que dê um aspecto, né, a performance, enfim, de uma maneira geral, o mais adequado. Isso é importante, por favor, quando forem comprar uma fragrância, requisitar para o fornecedor, deixa claro, nós, né, da Casa de Fragrância, nós aqui da Vomes nos preocupamos muito com isso. Não queremos que a vela pegue fogo, porque, sabe, ponto de fulgor, é uma temperatura X, numa concentração X daquele componente químico que pega fogo. E se eu estou falando em vidro, a chance de ter moléculas voláteis aqui nessa região, no estado gasoso, é grande. E se ela tem um ponto de fulgor baixo, aqui pega fogo. Vide essa foto é verdadeira. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante saber qual base você vai usar. É parafina? É uma mistura? Mas às vezes eu nem sei, não adianta saber a composição. Ah, é vegetal com parafina, tá? Mas qual vegetal? A gente nunca sabe. Manda a base. Vamos fazer um teste. Vamos ver a especificação dessa base. Qual que é o ponto de fusão dessa base? E aí a gente direciona
a preparação da fragrância. Então, mesmo vocês forem comprar a fragrância, mesmo que seja nessas lojas que já vendem a fragrância pronta, tem que estar isso em linha, se preocupar com isso. Porque o problema é que, às vezes, a produção você não vê. E nem é dizer que sempre vai pegar fogo, mas já pensou na casa de um consumidor, onde você tem essa concentração de matérias-primas voláteis adequadas para que pegue fogo? Olha, né, o problema que pode ter. Então, tomar cuidado com isso, tá bom? Pavio tem que ser fixado o quê? Reto, de mais forma possível, ter um sistema onde ele fique retinho. E a refrigeração, né, o resfriamento tem que ser lento, não pode ser uma coisa assim muito agitada. Tá? Ela tem que ser de uma forma bem devagar. Existem casos onde usam-se até ventiladores para acelerar esse processo, né? Ou lâmpadas de calor, depende, são coisas mais sofisticadas. Mas se for algo mais simples, fazer um resfriamento lento, ou seja, não coloque na geladeira, né? Não ponha para refrigerar esse tipo de coisa. Por quê? Se você pode prejudicar a estrutura dela, ela pode rachar, pode depois moléculas ficar no estado sólido, né, da fragrância, enfim, vários problemas de aspecto, até performance olfativa pode acontecer com isso. O legal é, se você vai usar uma vela para depois fazer uma avaliação olfativa, para ver como é que foi, ou mesmo para ver controle de qualidade, como é que ela está adequada, amostras, é bom sempre esperar umas 24 horas, certo? Que você cheira, faz isso, que ela foi preparada, você avalia ela fria e depois, claro, ela também acesa, que se você tiver a estrutura de uma cabine, ótimo, senão você pega o lavabo do banheiro e também você consegue avaliar. Tudo dá-se um jeito, né, nesse nosso mundo, tá bom? E para finalizar, quais são os principais problemas? Deixa eu ver o tempinho. Bom, tem acho que mais uns 15 minutinhos aí com vocês. Aqui são os principais problemas que a gente, né, acaba vendo nesse nosso mundo das velas. Primeiro, chama baixinha, né, chama pequena. Isso geralmente acontece por quê? Porque o pavio, se está muito pequeno, a estrutura do pavio, quando você vai queimando, ele diminui muito, a chama, ela não consegue ter o combustível. O que é esse combustível? O que está no estado líquido ali, né, da vela, o suficiente para a chama ficar mais, para sustentar esse processo de combustão, tá? Outro, se eu tenho chama muito pequena, o que eu formo? Aquele túnel, não sei se vocês já viram a vela, que vai queimando só no meio, em volta fica sólido. Por quê? Se o pavio é curto, a temperatura não está sendo suficiente para atingir o ponto de fusão de toda a minha vela. Tem a ver isso com a base, vai saber se você pega uma base, grande quantidade de parafina, o ponto de fusão é muito alto e você tem essa fragilidade no seu pavio. Você não vai conseguir fundir a vela, né? Porque a vela tem que ficar assim, ó, tirando a chama, né? Tem que ficar o líquido bem uniforme em toda a superfície. Ela vai evaporando, queimando tal, e vai ficando uniforme, tá? E outro é o caso, ao contrário, né? Tem aquelas chamas muito grandes, desproporcional, né? Desproporcional ao tipo da vela, enfim, porque eu tenho muito mais combustível. Se eu tenho mais combustível, eu vou ter mais fogo aí, mais chama, tá? Fuligem. A fuligem geralmente aparece quando tem até base com mais parafina, né? E chamas altas, que nesse, né? É a mesma foto, vocês podem ver. Quando eu tenho chama alta, também pode aparecer fuligem aqui no processo de queimada da minha vela, tá bom? Então, alguns aditivos que eu ponho na vela, ou o tipo da parafina utilizada, ou mesmo o tamanho do pavio, pode causar esse problema aqui de chama elevada, tá? Esse pavio de cogumelo, gente, é muito comum você ver isso, né? E o que vai depender? Como que é a composição da cera utilizada e como que essa cera é puxada pelo pavio. Então, existem algumas coisas, não tem receita, tá? Ah, essa composição não acontece, vai depender tanto do tipo de material graxoso que você vai comprar ou que você vai produzir. Enfim, algumas combinações podem causar isso, tá? Eu consigo puxar muito mais graxa, material graxoso para o pavio, e daí ele queima dessa maneira. O ideal é não puxar material graxoso, é só fundir o material graxoso, certo? E aí, a fragrância liberada, eu tenho o pavio bonitinho. Tá? Então,
que pode causar esse cogumelo? Como eu disse, é um espectro enorme de fatores. Pode ser o pavio, pode ser solventes utilizados na fragrância, pode ter algumas matérias-primas da fragrância que tem uma afinidade de ser sugada por esse pavio e causar essa combustão nele. Cada caso, gente, é um caso, e nós temos que avaliar, enfim, a situação, a base, o pavio, a qualidade do pavio, tudo isso tem que ser avaliado, né, de uma maneira geral, tá? Cristais ásperos ou brancos na superfície da cera é uma ocorrência comum quando aquilo que eu comentei, o processo, a resfriação brusca, matérias-primas sólidas, né? Então, isso é comum às vezes. Ou a vela, né, quando esfria muito rápido, às vezes até muito lentamente também, você fica naquele estado que está meio fundido, meio não, e aí matérias-primas podem recristalizar, e, enfim, tá? De forma descontrolada. Esses triglicerídeos, né, que é justamente as moléculas presente nas vegetais, principalmente, esse tipo de migração também, né, pode ser durante a fabricação causado, no armazenamento após a queima. Ou seja, né, estou vindo aqui falar, olha, gente, tem um monte de problema, pode ser vários, e não sei identificar exatamente qual que é nesse momento. Não é bem assim, mas é para vocês terem uma noção que vários fatores podem interferir no aspecto e na performance. Então, tem que tomar muito cuidado na matéria-prima que você vai comprar, na especificação dessa matéria-prima, no seu processo de fabricação, para que você não tenha nenhum desses problemas, tá bom? Então, como eu já falei antes, temperatura controlada durante a fabricação, tá? E resfriamento também. Problemas causados por fragrância e corante? Sim. Se eles são incompatíveis com a base, perfeito. Exemplo de fragrância, solvente não adequado. Se eu ponho um solvente apolar, tipo um dipropileno glicol, ele vai migrar depois que a vela endurece. E o que ele vai carregar junto com si? Moléculas também que têm uma certa afinidade assim, pelo DPG, tá? Ou mesmo corante, um corante lipo, perfeito, mas se ele não tem essa característica lipo, você não vai nem conseguir fazer a vela. Ou que ele não é tão estável com relação à luz, com relação ao calor, né? E os cromóforos as ligações são quebradas e você tem uma molécula que muda de cor, né? Que é o aspecto dela é totalmente diferente. A capacidade dela absorver a luz no comprimento de onda e refletir no outro, dar a cor. Então, isso muda bastante. Aqui é um exemplo, tá vendo? Dos cristais. Aqui, ó. Processo de resfriamento assim não muito adequado. Então você pode ter esse tipo, né? Ou, enfim, qualquer outra alteração que você possa ter até da sua base, a mistura que não está homogênea. Isso são casos que a gente pode ver, tá? Então, resumindo essa parte dos principais problemas, primeiro, migração de fragrância, incompatibilidade de matérias-primas com a base, tomar cuidado com isso. Por que eu falo isso? Eu vou lançar uma colônia no mercado linda, lancei, mas eu quero essa mesma fragrância para vela. Opa, tenho que testar, gente. Tenho que ver se vai ser adequada. Qual que é o solvente dessa que eu fiz para a colônia? Qual que é a estrutura? Tem bastante saída de corpo? Ou é aquela fragrância que dá performance, né, que tem que durar, aquela colônia que tem que durar muito tempo? Opa, é as notas de fundo que tem. Será que vai ser adequado para a minha vela? Tomar cuidado. Então, eu tenho que sempre usar o solvente adequado. Matérias-primas, quando eu falo coeficiente de partição, é justamente isso. Coeficiente de partição baixo é que não tem muita afinidade pelo óleo. Tá? Não é que não tem compatibilidade, mas tem menos comparada com outras. Por que não ter segurança nisso? Alteração de cor, matérias-primas olfativas que corescem? Sim, já dei o exemplo da vanilina. Corantes não estáveis? Também pode ser. Posso usar um estabilizante, filtro V, antioxidante? Sim. Para vanilina não serve, tá? Mas de qualquer maneira, para outros problemas, sim. Risco de incineração da vela, lembra? Ponto de fulgor? Está sempre ligado a essa especificação, tá? Porque eu posso ter um acidente ou na fabricação, um acidente no meu consumidor, e ninguém quer isso, né? Conclusão, gente, para terminar, né? Uma vela de sucesso significa fragrância de ótima performance. Sim, ela tem que preencher o espaço estabelecido. Sim, qual que é esse espaço? A gente tem que definir, certo? Não é uma que serve para todas. Cada caso é um caso.
E ela tem que ser percebido pelo consumidor também agora, quando ele compra, que é o de perto que a gente fala. Porque se ele vai cheirar a vela na hora que compra e não gostar do cheiro, ele nem vai comprar. Isso aí é algo que temos que estar sempre atentos, não só a isso, mas toda a parte também do que? Qual é o solvente adequado? Tá aqui uns exemplos, né? Militato de isopropila, dietilftalato, isso aqui é uma isoparafina. São apolares, tem um coeficiente de partição super alto, esse ainda é intermediário, mas serve também, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso. A base de ótima qualidade, nem boa, que ótima. A pavio adequada, a chama, gente, tem que ser sempre clara, tá? E ter em mente que quanto mais grosso o pavio, mais rápida é a combustão da vela. Se eu tenho mais combustão, maior volatilização, mais performance, né? Mas tem que ver o que realmente que você quer, qual é o equilíbrio. E como eu falei já no começo, coloco aqui de novo para enfatizar, temos que trabalhar em conjunto. Base, fragrância, cor, pavio, ou seja, quem vai fazer a base, qual matéria-prima, a especificação, de quem que eu vou comprar a fragrância, está em linha, quem que me fornece o corante? O que pode me ajudar para não ter problema? Quem que é meu fornecedor de pavio? Ou seja, é uma rede que tem que estar trabalhando muito em conjunto. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Peço desculpas. Tem umas perguntas aqui, eu vou tentar, nós temos ainda 5 minutinhos, vou tentar responder o máximo possível. Eu não sei como que vocês estão aí, mas vamos embora, tá? Então, tem aqui o Bruno, né, que fala o que a professora pensa a respeito das velas com bases hidrogenadas com apelo de uso corporal após a queima. Então, é justamente aquela que eu comentei, o óleo de coco. Só que para ser vela, você tem que hidrogenar ele, né? Porque o óleo em si de coco, ele não dá para você fazer vela, você hidrogena ele. Então, qualquer material para vela graxoso é base hidrogenada, tá? E é isso que a gente usa. É Daiana que fala, não sei se eu falei certo, tá? Para legalizar velas aromáticas junto à Anvisa, qual categoria? Tem leis? Puxa, essa pergunta você me pegou. Essa eu não sei te dizer, viu? Sinceramente, não sei. Posso depois pesquisar e passo para a BC a resposta. Eles podem, né, entrar em contato. Peço desculpas por isso. Tá? Fabiola, por favor, nos explique melhor em relação ao ponto de fusão. 50 até 80 em relação aos pontos de fusão de cada óleo, não, da cera. É a ponto de fusão da matéria-prima que você vai estar usando para a sua base. Ou seja, se é uma mistura de parafina com óleo de soja, se é só óleo de soja, se é o óleo de coco sozinho, a mistura dele com soja, não importa. A sua base final, é importante saber qual que é o ponto de fusão dela. Tá? Vamos supor que você vai fazer a mistura no laboratório. Você tem como avaliar isso depois que você fez a mistura. Você mistura, homogeneiza e você determina qual temperatura, né, ou algum outro laboratório que possa te ajudar a medir o ponto de fusão. Ou se você compra a cera pronta, eles têm que pôr isso na especificação, né? Esse é o mais tem que ter, tá bom? O tempo de perfume, posso usar óleo essencial? Toma cuidado do óleo essencial justamente com o ponto de fulgor, tá bom? Os odores duram, assim, os odores duram menos do que as fragrâncias. Como os odores, o que os odores seria? Aquilo que eu falei da queima do pavio? É nesse sentido que você fala? Eu não entendi essa pergunta, Fabiola. Vou tentar responder. O que você sente de cheiro quando está queimando, não é o cheiro da base, que ela já está queimando. O que a base pode interferir é no olfativo final da fragrância, que vai estar saindo junto o cheiro. Então, não é que dura menos ou dura mais, os dois estão queimando e saindo junto. A composição da fragrância com o cheiro da base que tem que ser harmoniosa. Não sei se era essa a sua pergunta, tá bom? Fernanda, em relação à circulação do ar, o que recomenda sobre a vela em ambiente com ar-condicionado? Eu tenho a sensação que diminui a intensidade. Claro, diminui, porque quanto mais circulação de ar você tem no ambiente, mais você dispersa. Então, você não consegue ter ela no... Tem dois pontos, né? Primeiro que você consegue, de certa forma, espalhar esse cheiro para uma área maior do que se ela tivesse sem essa ventilação. Então, seria uma área menor. Mas, se eu tenho uma área menor, a intensidade nessa área menor é maior do que se você tem um tipo ar-condicionado que vai espalhar. Você tem espalhado, mas com intensidade menor. Tá? Patrícia, o que pode estar acontecendo... Só desculpa. Cadê aqui? O que pode estar acontecendo quando ocorre o aparecimento de gotículas na parede da vela horas depois do dia de invase? Então, depende da base. Lembra que eu comentei? Se o aquecimento está muito alto,
da sua vela, e depende da composição da fragrância, o que que acontece? Aquela molécula, aquele componente que você está volatilizando, etc., com a chama, quando apaga a chama, vai resfriando, ele não consegue estar miscível junto com a base ainda, certo? Então, aparecem essas gotículas, são matérias-primas da perfumaria, entendeu? E geralmente acontece quando o ponto de fusão, é mais comum acontecer quando o ponto de fusão da vela é maior. Uma parafina, por exemplo, é mais comum aparecer isso, porque tem uma queima, uma temperatura muito grande, daí quando ela resfria, as moléculas que não evaporaram junto com a queima, né, com o calor da queima, ela, a hora que a cera endurece, certo? Ela acaba não sendo absorvida, né? Não ficando homogênea com a base, então aparecem as gotículas, tá bom? Fabíola, e o pavio? Tem de madeira, barbante, qual seria o melhor para velas naturais? Depende. Madeira, tem que saber a largura, como vai ser a chama, é uma questão de o tamanho da vela. Ele, em termos assim, de visual, é muito bonito, tá? Agora, a gente tem também o pavio só de algodão. Também é um que é aquele fininho padrão, mas é só algodão, né? Não tem tipo a parafina passado nele, que muitos deles é com pavio com parafina, né? Para ele ficar durinho e você ter uma combustão interessante para que o óleo da fragrância não vá para esse pavio, não fique aquele pavio meio, parece uma couve-flor, né? Tá? Qual o solvente, bom, acho que já falei no final, né? São os solventes mais com coeficiente de partição alta, aqueles que eu dei de exemplo. Qual é o óleo vegetal? Quando você fala assim de adicionar um óleo além da cera, é isso que está falando? Se for isso, é o cáprico, caprílico, às vezes pode ser utilizado se você quer deixar uma de parafina um pouco com óleo também, então você ajuda ela a ficar um pouco mais, o ponto de fusão um pouco mais baixo, né? Mais mole, vai eu dizer, mas... Tem mais alguma outra pergunta aqui para baixo? Fabiola, não é isso? A quantidade de tempo que dura o odor dos óleos essenciais em relação... isso é tão subjetivo, não subjetivo não, é tão técnico, perdão, não é subjetivo. Por quê? Componentes da fragrância são componentes voláteis. Cada componente volátil tem um ponto, né, de ebulição, uma pressão de vapor. Matérias-primas mais voláteis, elas vão sair mais rapidamente. O óleo essencial é uma composição de componentes químicos, né? Então, não é tão simples falar qual que o odor dura mais. Depende, cada caso é um caso. Cada óleo essencial é um óleo essencial, cada fragrância é uma fragrância. E depende da composição que ela é criada, ela vai ter uma propriedade físico-química específica, tá? Então, porque você completa aqui, né? Sinto que as fragrâncias possuem um tempo maior de odor, não só quando queimam, mas no produto. E por que isso? Quando você fala em óleo essencial, ele tem aquela característica físico-química de, como eu já falei antes, de pressão de vapor. Então, geralmente, os óleos essenciais, grande parte deles são mais notas de saída. E lembra que eu falei? Uma vela ser bem estruturada, é legal que ela tenha muita saída, mas tem que ter uma estrutura de corpo também bem definida. Porque durante a queima, é esse corpo que vai dar performance. E as notas de saída, a performance geralmente é no produto, né? Sem estar assim, apagado, né? Depois que queimou tudo, ou mesmo quando você compra, tá? Outra coisa, só para continuar, Matheus, não só quando queima, mas no produto embalado também você percebe mais. É época da estrutura, né? Quando você cria uma fragrância, você faz essa fragrância adequada para aquele ponto, adequada para aquele tipo de base, entendeu? Quando você pega um óleo essencial, a composição é aquela. Você vai usar o claim, vai ser aquela coisa linda, perfeito. Então, não se preocupe com a performance, se preocupe mais com o conceito, tá bom? E aqui, a Lucivânia, qual seria uma opção de base ideal para uma vela diferenciada? Não sei o que é uma base diferenciada. O que você chama de uma base diferenciada? Dei exemplo de 4 ali, né? Posso ser só vegetal? Qual conceito que você quer? Puxa, eu quero aquela que tem aquela performance sensacional de fragrância, eu faço uma mistura parafina com vegetal. Eu quero aquela que possa no corpo daquela pureza, ela é mole, tem todo a de coco, né? Não, eu quero só vegetal, a de soja, talvez com um pouco de coco, só a de soja. É tão aberto, é difícil
dela diferenciada. Desculpa não poder te ajudar aí nisso. Estou respondendo aqui, gente, já são 3h04, tá? Estou indo, para mim tudo bem, deixa vocês aí. Qual seria, bom, tem alguma outra pergunta que vocês queiram? Bom, gente, qualquer coisa que não tenha ficado claro, vocês podem encaminhar essas perguntas, né, para o time aí da ABC, será um prazer enorme para mim, se eu puder responder, claro. Peço mais uma vez desculpas, né? Eu peço que vocês entendam, porque estou numa outra sala, não é que eu estou acostumada. Além disso, uma coisa básica que vocês têm que saber, eu sou da geração X, tá? Então, meu mundo é outro. Eu cometo essas gafes às vezes. E agradeço e gostaria aqui, né, de informá-los que a gente estará com vocês em breve, em começo de dezembro, vou falar exatamente o dia que é 3 de dezembro, tá? Que a gente vai dar, tipo, as tendências de consumo para o próximo ano, 2025. A Vanessa Azevedo, aqui também do nosso time aqui da Homens, vai estar apresentando para vocês, né, o time de marketing aqui, no dia 3 de dezembro, este ponto aqui né, da apresentação do como será 2025 esse nosso mercado para essa categoria, né, de cosméticos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e a gente se encontra aí nesse nosso mundinho, tá bom? Tudo de bom, gente. Até a próxima, tá? Tchau.